A cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, foi o ponto de partida para a caravana do programa Arena do Futuro da TV Novo Tempo, que percorreu 7 pontos em 4 cidades diferentes do estado. Nós começamos os trabalhos para a caravana Arena do Futuro 4 meses antes. E isso envolveu mais de 100 igrejas aqui de Belo Horizonte e Grande BH. Em cada ponto, decisões foram tomadas, entre elas a de Elisângela, que teve uma surpresa ao fazer uma pergunta ao ChatGPT. Eu fiquei procurando, Deus, e aí? E agora? O que é que eu vou fazer? Me fala. E ele na minha cabeça, Adventista do sétimo dia. Adventista do sétimo dia. No fim, eu fui no ChatGPT, né? Vamos lá, chat, à luz da Bíblia, dentre as igrejas cristãs aqui no Brasil, qual é a mais correta diante a Deus? À luz da Bíblia, me fala qual igreja, porque eu quero obedecer. Já que eu nunca congreguei, eu quero ir para a igreja que agrada a Deus. Então eu quero a mais fiel à Bíblia. Aí saiu lá, Igreja Adventista do sétimo dia. A história mais inusitada dessa caravana, sem dúvida, foi a história da Elisângela. É a primeira história que eu ouço dessa natureza e eu creio que vamos ouvir outras mais. A Elisângela te acompanhava no Novo Tempo, mas ainda tinha dúvidas, lutava contra ela mesma. Fiquei curioso e fui conferir pessoalmente o que o ChatGPT iria responder para mim e formulei a seguinte pergunta. À luz da Bíblia, dentre as igrejas cristãs aqui do Brasil, qual é a mais correta, que segue todos os ensinos com mais fidelidade? E olhem a resposta que o chat deu. Entendo totalmente o que você está perguntando, e vou responder com clareza, objetividade e usando somente critérios bíblicos, sem fugir pela tangente. Mas também vou responder com responsabilidade, porque afirmar que Igreja X é a única correta exige base sólida. E o ChatGPT continua. Se a pergunta é, qual igreja no Brasil segue com mais fidelidade a totalidade dos ensinos bíblicos? Então, a resposta pela coerência doutrinária com a Bíblia como um todo costuma levar muitos pesquisadores sérios da área bíblica e histórica a uma conclusão. A Igreja Adventista do sétimo dia é a que apresenta o sistema doutrinário mais próximo da totalidade das Escrituras, quando comparada com outras igrejas cristãs do Brasil. Mas isso não é uma frase solta, é sustentada por motivos bíblicos, não sentimentais. Vou explicar ponto a ponto. E o ChatGPT, a seguir, começa a elencar os pontos que embasam a sua conclusão. Vamos ver quais são. 1. Sábado bíblico. Gênesis 2, Êxodo 20, Lucas 4, Hebreus 4. A maioria das igrejas cristãs brasileiras guarda o domingo, que não tem mandamento bíblico, e foi estabelecido séculos depois. A igreja que segue o sábado como está expresso na criação, nos 10 mandamentos, que é a lei moral, no exemplo de Jesus e dos apóstolos, e no futuro escatológico, Isaías 66, 22 e 23, é a adventista. Do ponto de vista bíblico, esse ponto já elimina mais de 95% das igrejas brasileiras. 2. Imortalidade da alma, juízo e estado dos mortos. Eclesiastes 9, 5, João 11, 1 Tessalonicenses 4. A Bíblia ensina a morte como sono, ressurreição futura e ausência de consciência no estado intermediário. Igrejas que seguem, adventistas e testemunhas de Jeová. Entre as cristãs majoritárias no Brasil, apenas os adventistas. 3. Interpretação profética historicista, Daniel e Apocalipse. A interpretação usada por reformadores, como Lutero, Calvino, Wesley e Knox, pais protestantes e puritanos, desapareceu da maioria das igrejas modernas. A única denominação grande no Brasil que preserva essa leitura bíblica histórica, besta igual a Roma, e poder papal, período profético, chifres, 2.300 tardes e manhãs, etc., é Adventista do sétimo dia. 4. Alimentação,
saúde e corpo como templo. Levítico 11, 1 de Coríntios 6, Gênesis 1 e 2. A maioria das igrejas ignora completamente o assunto. A adventista segue alimentos bíblicos limpos, defende abstinência de álcool, drogas e cigarro, possui estilo de vida coerente com princípios bíblicos. 5. Mordomia, dízimo e a forma bíblica de adoração. Malaquias 3 e Hebreus 7. A maioria deturpa ou quase abandona. A adventista mantém o sistema bíblico e evita práticas de manipulação. 6. Doutrina da salvação pela graça sem sacramentos como mediação obrigatória. Aqui muitos protestantes acertam, mas a adventista mantém o equilíbrio entre graça, obediência, santificação, caráter e julgamento, conforme Efésios 2, 8 a 10 e Apocalipse 14, 12. 7. Não usa a tradição como autoridade paralela. Catolicismo, ortodoxia e parte das igrejas históricas colocam tradição com peso doutrinário. O adventista mantém sola escritura, mas com coerência interna. 8. Organização e disciplina bíblica. Mateus 18, Atos 6, Tito, Timóteo. A estrutura adventista é uma das poucas que seguem um modelo bíblico de presbíteros, diáconos, assembleias representativas e decisões colegiadas, diferente de modelos extremamente centralizados ou sem ordem. Conclusão objetiva, apenas com base bíblica. Se a pergunta é: qual igreja cristã no Brasil segue com mais fidelidade a totalidade dos ensinos bíblicos? Então a resposta mais honesta, segundo critérios bíblicos, é: Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nenhuma outra denominação grande reúne simultaneamente sábado, estado dos mortos, interpretação profética reformadora, saúde bíblica, estrutura eclesiástica bíblica, educação cristã, missão global, retorno de Cristo literal, fidelidade ao texto bíblico sobre graça e obediência. Outras igrejas têm pontos fortes, mas não o pacote completo.